Já parou para pensar quantas formas de comunicação, escrita ou oral, nós temos no nosso dia a dia? Então, quando a mãe vai sair, precisa se comunicar com você, de que do lugar onde ela foi, então ela deixa um bilhetinho. Quando você precisa curar uma dor de cabeça e você corre lá até a bula de remédios. Quando você precisa fazer aquele bolo de chocolate, mas não sabe a receita, então você vai lá e recorre a uma receita para poder fazer aquele maravilhoso bolo. E assim sucessivamente, no nosso dia a dia nós temos inúmeras formas de comunicação, porque afinal de contas é para isso que serve a língua portuguesa, para nós nos comunicarmos. E hoje nós vamos aprender de uma vez por todas sobre os tipos e os gêneros textuais. Muito prazer, eu sou a professora Mislene e estarei com vocês aqui nesse vídeo para elucidar todas essas formas de nos comunicarmos. Bora lá? Bom, começando então pelos tipos textuais. Quando os professores falam em tipos e gêneros textuais, fica claro para você? Ou vocês acham que simplesmente é a mesma coisa? Tipos e gêneros textuais. Bom, vamos esclarecer isso. Os tipos textuais, nós vamos imaginar que eles estejam ali dentro de um macro, de uma coisa maior. E os gêneros textuais, que são muitos gêneros textuais, eles vão se encaixando em cada um desses tipos textuais. Vou comentar com vocês aqui sobre os tipos, os cinco principais tipos textuais que nós encontramos no nosso dia a dia. Nós temos a narração, nós temos a descrição ou texto descritivo, narração ou texto narrativo, nós temos o texto dissertativo ou a dissertação, nós temos o texto que é uma exposição ou texto expositivo, e também o texto injunção ou injuntivo. E eu vou comentar rapidamente sobre cada um desses com vocês e nós vamos entender como que os gêneros textuais, que são formatos de textos sociais, formas de nos comunicarmos socialmente uns com os outros, né? Se encaixam dentro desses tipos textuais, certo? Então, bora lá. O texto narrativo ou a narração, ele serve para nos contar alguma coisa, uma história ficcional, né? Fictícia ou não. O aluno normalmente ama fazer texto narrativo, porque é o momento em que ele pode explorar ali as ideias dele, né? E nós temos aqueles elementos chamados elementos da narração, que são espaço, narrador, personagem, tempo e o enredo em si, que é o quê? A sequência de ações, como a história ela vai sendo criada. Quais são as ações umas após as outras que vão sendo colocadas ali para que se forme a totalidade, né? A história em si. Aí nós temos o texto descritivo ou a descrição. Esse daí, ele normalmente quando você vai a um museu, alguma coisa, você vê uma pintura, né? Aquelas que, né, muitas vezes valem milhões de dólares, de reais, né? E você olha aquela pintura maravilhosa e você observa aquela imagem ali, estática, paradinha, e você pode descrevê-la. Inclusive, dali você pode tirar aspectos sociais, aspectos históricos, políticos, de todo aquele momento em que aquela pintura foi realizada, tá? Então, ela é riquíssima nesse sentido. E a descrição, o texto descritivo, ele é realizado a partir de alguma coisa estática, parada, certo? Seguindo, então, nós temos ali o texto dissertativo ou a dissertação. Esse tipo textual é aquele texto em que você precisa desenvolver uma ideia, argumentar sobre uma ideia. Então, você vai defender um posicionamento, o seu ponto de vista sobre alguma coisa. Ele é muito comum, esse tipo textual, cair
em vestibulares, em concursos, porque você entende que não basta você saber só a estrutura, você precisa também conhecer o assunto, o tema que foi abordado, né? Então é um fator bastante social mesmo, de interação, de desenvolvimento, algo cultural, que você precisa estar antenado e realmente saber sobre aquele assunto para você defender o seu ponto de vista, argumentar, propor uma solução, né? Se você levantou uma problemática ali no texto, você vai ter que propor uma solução para que aquilo ali seja desenvolvido. Então, parou para pensar como que desenvolve muito o seu intelecto, né? A sua maneira de pensar, de se articular? Seguindo, então, nós temos o texto expositivo. Esse texto, imaginem vocês lá uma divulgação científica, né, onde pesquisadores ficaram ali se debruçados sobre alguma situação e pesquisando. Então, eles encontraram ali uma solução, né, para aquele problema. E depois nós temos o texto que é a injunção ou texto injuntivo, que é aquele texto que explica, é aquele passo a passo. Sabe quando você compra um jogo e você não sabe como jogar? E aí você vai lá no manual de instrução para aprender como é que você joga? Quando você compra um celular novo ou um aparelho eletrônico, e aí você não sabe como você faz a instalação, de que maneira você deve utilizá-lo, aí você vai até aquele manual de instrução para aprender. Ou então, como eu falei no início do vídeo, uma bula de remédio, por exemplo, né? Ai, qual é a posologia? Como eu devo administrar esse remédio, né? Para que ele serve? Qual é de repente, a contraindicação que ele tem? E assim sucessivamente. Isso é um texto injuntivo, aquele que ensina um passo a passo, inclusive uma receita culinária. Ai, coloque aqui 3 ovos, acrescente o açúcar e assim sucessivamente. Vai te explicar o passo a passo sobre alguma coisa. Tá joia? Então, nós entendemos numa dimensão maior o que são os tipos, a tipologia textual. Agora, nós vamos entrar nos gêneros textuais. Ai, professora Mislene, são poucos, né? Não são muitos tipos textuais, exatamente, não são muitos. E uma coisa importante, turma, quando vocês, pessoal, né? Olha só, eu com a mania de sala de aula. Quando vocês tem, por exemplo, um texto e pergunta qual é o tipo textual que prevalece nesse gênero textual. Aí você precisa se antenar para o seguinte: nem sempre o seu gênero textual nós iremos encontrar apenas uma tipologia, apenas um tipo. De repente você encontra ali uma narração que tem ali dentro dele uma descrição, assim como você pode encontrar uma dissertação que tenha algo expositivo, mas aí vocês devem prestar bastante atenção, que sempre vão perguntar para vocês assim, qual é o tipo textual que prevalece? E aí você vai pensar assim, bom, qual é mais enfático, qual está em maior evidência, qual aparece mais, né? Aí você vai colocar aquele que prevalece, aquele que realmente está aparecendo mais. Ah, é a dissertação, é a narração, é o texto preditivo, né? A predição e assim sucessivamente. Fechou? Vamos então para os gêneros textuais. Estes sim, nós vamos pensar numa estrutura micro. Por quê? Porque eles vão adentrar, eles vão permear, eles vão fazer parte, cada tipo textual eles adentram desses gêneros textuais. De uma maneira prática, nós vamos pensar o seguinte: vocês vão pensar no tipo textual como sendo a matéria que o professor explica. Então, por exemplo, língua portuguesa, geografia, matemática, história, ciências e assim sucessivamente. E aí vocês vão pensar no gênero textual como se fosse a forma que o professor vai solicitar, vai pedir para que vocês desenvolvam aqueles conteúdos. Então, ele pode pedir lá, por exemplo, dentro da matemática, uma equação, dentro da língua portuguesa, uma redação, ele pode pedir. São as formas com que ele vai solicitar o desenvolvimento daquela matéria que ele
ele pediu. Então, de repente, um resumo lá na história. Olha, faça um resumo, faça um mapa conceitual. Então, é a forma que aquele conteúdo vai tomar para que você possa entregar para o professor. Mesma coisa quando você vai, por exemplo, quem gosta muito de filmes aí. Então, tem gente que gosta de drama, tem gente que gosta de romance, tem gente que gosta de ação, entende? Esses daí seriam os tipos, as tipologias. E os gêneros, né? Seria mais ele na aplicabilidade. De que maneira? Qual foi o filme que eu assisti? Seriam os filmes em si, né? Um outro exemplo que eu posso dar para elucidar melhor para vocês. Vamos imaginar que seja vamos imaginar ali numa receita, um bolo. O sabor do bolo, é chocolate, é baunilha, é milho. Qual é esse sabor do bolo? Esse daí seria o quê? Seriam os tipos textuais, certo? E quais seriam os gêneros, o formato que eu vou dar para esse bolo? Vai ser um cupcake? Ah, vai ser um bolo de aniversário? Vai ser um bolo de casamento? Então, cada um deles terá um determinado formato. Você vai entregar esse bolo de uma determinada forma que a pessoa consiga fazer uma leitura. Então, se você entende, se você vê um bolo grande, todo enfeitado, bonito, com os noivos ali em cima, você faz uma leitura sobre aquele bolo. Meu Deus, esse bolo é sobre um casamento, né? Um cupcake, de repente no finalzinho da tarde você encontra uns amigos, ou você vai ali num café e aí você pede um cupcake. Olha, um outro tipo de leitura, uma coisa de repente mais descontraída, ou um bolo de aniversário, um outro tipo de leitura que você faz. Conseguiu compreender? Então você tem o sabor, né? E que seriam os tipos textuais, mas você tem o formato que você vai entregar. Assim são os gêneros textuais também. Você vai entender para que serve aquele gênero textual. Ele serve ali para instruir, ele serve para expor alguma coisa, alguma ideia, ele serve para defender uma opinião, ele serve para um entretenimento, às vezes é só uma charge, é uma tirinha, né, do qual você vai ler com a finalidade ali de entretenimento mesmo. Tudo bem? Ok, então vamos aí observar alguns desses gêneros textuais que nós encontramos no dia a dia. Por exemplo, um bilhete, como eu falei lá no início. Então, vamos imaginar que sejam gêneros do dia a dia. Um bilhete, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, uma receita, um anúncio publicitário, uma charge, um meme, né? Um manual de instrução. Esses daí são gêneros do dia a dia, certo? Gêneros jornalísticos, por exemplo, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, uma entrevista, e esses já partem mais para um gênero jornalístico. Aí nós temos os gêneros literários, né? Dos quais vocês veem muito em escola: conto, crônica, poema, fábula, uma peça teatral. Aí nós temos os gêneros acadêmicos, né? Dos quais os professores pedem muito quando vocês entram ali na faculdade, os professores, ou então no ensino médio, ou então no ensino fundamental. O fato é que é muito solicitado ali dentro do meio estudantil, tá? Um resumo, uma resenha acadêmica, um projeto de pesquisa, um relatório, monografia, dissertação, tese, nós encontramos muito ali dentro do formato ali do meio acadêmico, certo? E aqueles argumentativos e os gêneros sociais, dos quais solicitam ali um posicionamento, né, de cada pessoa. Então, uma carta aberta, uma carta ao leitor, um debate, um editorial, um discurso político, né? Perceberam, gente? Olha só, tipos textuais, eu falei e comentei com vocês quantos? 5 tipos textuais. Agora, gêneros, perceberam? E eu citei apenas alguns gêneros textuais, porque eles são de uma infinidade
tremenda, são muitos gêneros textuais que nós temos aí no nosso dia a dia, certo? Então, finalizando aqui para vocês, nós discutimos hoje sobre as diversas formas de nós nos comunicarmos, os diferentes tipos de textos, né? Cada um deles tem cada um deles tem uma função, cada um deles é atribuído dentro de um contexto próprio. Na hora da prova, vocês podem pensar qual é o objetivo desse texto? É informar, é convencer, é instruir, é entreter, e aí você já vai entender qual é esse gênero textual. Então, por exemplo, quando você pega uma notícia, você já sabe o que vem ali adiante. Você sabe que uma notícia é aquele gênero textual que ele é um gênero breve, ele é sucinto, ele não fica dando rodeios. Você sabe que é um texto que ele tem que ser esclarecedor. A notícia é aquele gênero textual que você pega, você lê uma única vez e você já consegue obter várias e todas as informações necessárias. O lead, por exemplo, o que é tratado, quem está ali dentro daquela notícia, quando aconteceu, como aconteceu, por quê. Então, todas essas informações, esse lead aí, nós vamos obter dentro de uma notícia. E aí você já sabe que o que vem adiante, sem nem mesmo ler, você olhou aquele gênero textual, deu aquela olhada panorâmica nele. Você observou que é uma notícia, você já sabe que tipo de leitura vem ali. Por isso que é tão importante você entender os gêneros, você olhar para o gênero textual. Quando você dá aquele primeiro olhar, você já sabe o porvir, você já sabe o que vem logo adiante. Então você sabe que é um texto que a leitura vai ser uma leitura mais leve, mais suave, do qual você não diferente de um poema, tá, gente? Porque um poema, por ele ter muitas figuras de linguagem, a gente pensa que um poema é fácil, nem sempre, tá? Ele tem ali um sentido meio amplo, tem às vezes, por exemplo, uma piada, ele tem ali a ambiguidade, né, que seria o duplo sentido, mas voltando lá na notícia, ele é um texto que você já sabe que é um texto esclarecedor. Ninguém está ali para fazer pegadinha com vocês. É uma leitura mesmo com sentido próprio, com sentido real, é o sentido denotativo, né? Que é o sentido próprio ali, falando uma linguagem ali bem simplória, tá? Então, por isso que é importante você conhecer os tipos e os gêneros textuais, porque quando você bate o olho ali, você já vai fazer uma grande interpretação. Você já sabe o que vem adiante. Se vem um texto que você vai, muitas vezes, já perceberam que às vezes nós temos textos que lemos uma vez, entendemos tudo, tem textos que a gente vai ler duas, vai ler três vezes, e ele não, ainda assim, você vai ter que fazer algumas inferências, ele não vai estar tão claro, não vai ter uma informação tão explícita, exatamente por isso, porque o gênero textual nos remete a isso daí. Bom, eu espero ter contribuído. Se você acredita que esse vídeo vai auxiliar outras pessoas a elucidar, encaminhe, envie esse vídeo para outras pessoas. Se você gostou do conteúdo, se te ajudou em algum momento, dê o seu like. Nos siga também, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque daí todos os novos vídeos que aparecerem, ele já vai ser indicado para você em primeira mão. Um grande beijo e até mais!